E se uma mensagem escrita há quase 2000 anos falasse diretamente com a gente hoje? Pois é, a gente vai mergulhar em 3 cartas antigas que fazem exatamente isso, sabe? Elas revelam umas verdades meio desconfortáveis, mas também promessas que são poderosíssimas. É como se fosse uma viagem direto ao coração de 3 comunidades antigas para a gente extrair lições que, nossa, ecoam forte até os dias de hoje. Agora vamos pensar um pouco. Imagina só receber um diagnóstico espiritual, sem filtro nenhum, sobre a nossa fé como comunidade hoje em dia. O que será que essa mensagem ia revelar? É exatamente esse tipo de honestidade, às vezes brutal, que a gente encontra nessas cartas. E o grande desafio, claro, é ter a coragem de olhar para o nosso próprio tempo com essa mesma sinceridade. Então vamos lá. Nossa primeira parada é a cidade de Sardes. Uma comunidade que por fora parecia ter uma reputação impecável, sabe? Mas por dentro, a realidade era bem chocante. Para a gente entender o recado, o contexto histórico aqui é fundamental. Pensa só, Sardes ficava no alto de uma colina, o pessoal lá se via como uma fortaleza impossível de ser conquistada. Só que essa autoconfiança toda foi a ruína deles. E não foi uma vez só não. Foram 2 vezes que a cidade caiu, simplesmente porque os guardas dormiram no ponto. Essa imagem, de uma vigilância relaxada, é a chave de tudo para entender a mensagem espiritual que estava para chegar. E aqui vem o diagnóstico, que é devastador. Por fora, uma fama de agitação, de vida, cheia de atividades e grandes coisas acontecendo. Mas, na essência, a comunidade estava espiritualmente morta. O chamado é um grito, quase um susto, desperte. Exatamente como os guardas da cidade, eles estavam dormindo bem no meio do perigo. Mas olha que interessante, mesmo no diagnóstico mais duro, sempre existe esperança. Para aqueles que escutam o aviso e acordam dessa apatia, as promessas são muito profundas. Pureza, segurança eterna e um reconhecimento divino. A mensagem é bem clara, né? Nunca é tarde demais para despertar. Bom, saindo de Sardes, que parecia viva, mas estava morta, a gente vai para um contraste, assim, impressionante. Agora a gente encontra uma comunidade que parecia fraca, pequena, mas que estava incrivelmente viva por dentro. Bem-vindos a Filadélfia. Filadélfia não tinha nem a fama nem os recursos que Sardes tinha. O próprio texto fala que eles tinham pouca força, mas o que eles tinham de sobra era fidelidade. Mesmo no meio da pressão, eles se apegaram à palavra e não negaram sua identidade. E isso, aos olhos de Deus, era o que mais importava. E é justamente por causa dessa fidelidade que eles recebem uma das promessas mais fantásticas de todas. Uma porta aberta. Uma porta de oportunidade, de missão, de avanço, que nenhuma força, seja humana ou espiritual, poderia fechar. Isso mostra de um jeito brilhante que a fidelidade, mesmo na fraqueza, libera um poder que a gente nem imagina. A conexão aqui é direta, causa e consequência. Porque eles obedeceram e perseveraram guardando a palavra, eles recebem uma promessa bem específica: proteção durante a grande provação que viria sobre o mundo todo. É a recompensa pela resistência fiel deles. Agora a gente chega na última carta, e talvez a mais famosa de todas, a carta para Laodiceia. E aqui o tom muda. E muda muito. Não tem elogio nenhum. É só um aviso muito severo sobre o perigo da indiferença. Para entender o que significa morno, a gente precisa entender a cidade. Laodiceia não tinha uma fonte de água própria. A água vinha por aquedutos, de fontes termais que ficavam bem longe. O que acontecia? Quando a água finalmente chegava na cidade, ela não era nem quente, para ter um efeito terapêutico, nem fria, para refrescar. Ela era morna. E ainda por cima cheia de minerais, o que a tornava nauseante. Essa imagem se tornou a metáfora perfeita para o estado espiritual daquela gente. É aqui que a gente vê o tamanho do abismo que existia entre a autoimagem deles e a realidade. Laodiceia era um centro bancário super próspero e eles se orgulhavam da sua autossuficiência. A mentalidade era: somos ricos, nos garantimos, não precisamos de nada. Só que a visão divina era o exato oposto. Espiritualmente, eles estavam falidos, cegos para a própria condição e, pior, vergonhosamente expostos. Mas mesmo no meio desse diagnóstico terrível, surge um conselho, uma única solução. Eles são orientados a buscar a verdadeira riqueza, a única que realmente importa. A ideia era deixar de lado o orgulho material e buscar o ouro refinado no fogo, as vestes brancas e o colírio espiritual que só o divino pode oferecer.
Depois de diagnósticos tão duros, principalmente para Sardes e Laodiceia, a mensagem não termina em condenação, de jeito nenhum. Ela se transforma em um dos convites mais pessoais e comoventes de toda a Escritura. E aqui está, mesmo para a igreja morna, aquela que estava prestes a ser rejeitada, a imagem final é de Jesus do lado de fora, batendo, esperando com paciência. Ele não arromba a porta, ele espera por uma resposta. A escolha de abrir a porta é de cada um, o que mostra que a restauração está sempre a uma decisão de distância. E assim, a gente volta àquela nossa reflexão inicial, né? A comunidade com uma ótima reputação, mas que está morta por dentro, a comunidade fiel, com pouca força, mas que recebe uma porta aberta, ou aquela autossuficiente e morna, que se acha rica, mas na verdade não tem nada. Essas cartas não são apenas história antiga. Elas são como um espelho. E a grande pergunta que fica no ar é: o que será que esse espelho nos mostra hoje?